Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Na verdade, esse é o 100º vídeo de meu canal. E assim, resolvi fazê-lo de uma forma um pouco diferente do habitual. Fui a um casamento neste final de semana e tive a ideia de relacionar o casamento com a escatologia, o estudo do fim dos tempos e o apocalipse. Então pensei em fazer este vídeo como um conto, uma parábola, na forma que Jesus contava para exemplificar algo. No caso, o que irá acontecer no futuro. A parábola é a seguinte: certo noivo preparou sua casa para receber sua noiva, para lá morarem. O noivo marcou o casamento e selecionou apenas um pequeno número de pessoas para presenciar este casamento, que ocorreu em sua casa. A noiva chegou e foi se aprontar em um quarto, vestindo-se de branco. A noiva, já pronta, apareceu ao noivo, junto com as pessoas rigorosamente selecionadas. E o casamento foi realizado na casa do noivo. Mas a grande maioria das pessoas, as não selecionadas, continuou com suas vidas sem se dar conta do casamento que estava ocorrendo. Após todo o cerimonial completado, agora o casal já casado foi comemorar esta união em um banquete em uma churrascaria, em um salão reservado a essas pessoas selecionadas, junto com muitas pessoas mais em outras mesas ao redor do salão. Então, temos a explicação da parábola, dada somente aos seguidores. Em primeiro lugar, o noivo representa Jesus nessa história, que diz que morreria, mas ressuscitaria. Iria preparar uma morada, ou local para que aqueles que crescem nele habitassem. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui, Jesus menciona o arrebatamento, em que ele voltará e levará algumas pessoas para sua casa. O apóstolo Paulo escreve sobre isso aos Tessalonicenses. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E após o arrebatamento, os corpos serão transformados, segundo a carta de Paulo aos moradores da cidade de Corinto. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Mas quem são essas pessoas que serão arrebatadas? Esses poucos selecionados representam sua noiva, a igreja fiel que guardou as palavras de Jesus. Representa uma das 7 igrejas apresentadas no livro de Apocalipse, a de Filadélfia, conforme escrito pelo apóstolo João. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa mensagem, que corresponde ao arrebatamento, guardar da hora da provação ou da tribulação, só foi dada a esta igreja. Só ela não passará pela provação ou pela grande tribulação na terra, pois guardou fielmente os mandamentos e ordenanças de Deus. Essa igreja representa a noiva de Cristo. E após o arrebatamento da noiva, tem início sua preparação para o casamento. Essa preparação corresponde ao tribunal de Cristo, onde os arrebatados, vivos ou os mortos ressuscitados, receberão recompensas ou galardões por seus atos ou obras realizadas na terra. Paulo escreve sobre esse tribunal, onde os selecionados arrebatados comparecerão, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E também nessa carta aos Romanos: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão?
pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E nesse trecho, João ainda esclarece que estas recompensas são a preparação da noiva para o casamento, ou as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E após o casamento, o que representa o banquete na churrascaria? Conforme João continua escrevendo, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Esses convidados são as pessoas que não participaram do arrebatamento, convertidos no período de 7 anos de provação ou tribulação na terra, e que foram aptos para entrar no reino de 1000 anos de Cristo na terra. É interessante que os casamentos judaicos eram realizados em 7 dias, e após os quais os noivos estavam casados. E depois desses 7 dias, a última semana descrita pelo profeta Daniel, Jesus voltará para a terra para salvar os convertidos no período de tribulação e dar início ao milênio, representado pelo banquete. Daniel escreve em seu livro sobre as 70 semanas de anos, ou 490 anos, que serão destinadas aos judeus e a Jerusalém. 69 dessas semanas já se cumpriram rigorosamente, terminando com a morte de Cristo e o início da Igreja. Só falta agora a última semana, ou os últimos 7 anos. Essa semana se iniciará quando a Igreja fiel deixar a Terra e o líder mundial, representado pelo Anticristo, fizer uma aliança de paz de Israel com muitas nações ao redor por um período de 7 anos, como confirmam esses textos. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, no caso, a Igreja fiel. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Com muitos, ele, o Anticristo, fará uma aliança que durará 1 semana, 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Após o início dos 7 anos de tribulação na terra, se iniciam também os juízos da ira de Deus, representados por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, cada vez mais incisivos, para que as pessoas na terra se arrependam e se convertam a Cristo. Com isto, em resposta aos juízos de Deus, a perseguição aos novos crentes por parte do Anticristo também vai ficando cada vez maior, culminando com a segunda vinda de Cristo para a terra, para livrar seu povo de seus inimigos. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Vimos aqui que Jesus virá com seus exércitos, vestidos de linho fino, branco e puro, que se trata da noiva já preparada, que agora é sua esposa. Zacarias também confirma isso, falando da guerra que ocorrerá no final da grande tribulação, o Armagedon. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Obviamente, os santos de Deus são a igreja arrebatada e agora casada com Cristo, toda pronta. Após encerrar o Armagedon,
que é a guerra de todas as nações contra Israel, ocorre o julgamento das nações, profetizada por Joel. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. E profetizado também por Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mas então, após esse julgamento, tem início o reinado milenar, em que entram vivos apenas os que forem aprovados. O banquete na churrascaria seria então este reinado milenar, descrito em Apocalipse. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. É interessante chamar atenção também ao fato de que o salão reservado na churrascaria se refere à cidade de Jerusalém, que será habitada pelos escolhidos de Deus. E as demais nações, os convidados que entraram vivos no milênio, com corpos mortais, estarão à sua volta e deverão visitá-la, conforme diz o profeta Zacarias. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. A história continua após o milênio, mas não vem ao caso aqui. Caso queira aprofundar mais em algum desses temas, recomendo assistir a playlist das etapas do Apocalipse em meu canal. É bem interessante e intrigante como apenas uma história de casamento pode levar a um entendimento mais rico da escatologia, o estudo do final dos tempos. Espero que tenha gostado deste vídeo. Particularmente, achei bem interessante fazer este paralelo entre o casamento e a escatologia. Te espero então no próximo vídeo. Não perca! Um abraço e boa semana!